Estes serão os materiais que vamos utilizar para o vídeo de hoje. Eu vou utilizar 3 cores diferentes de fio, tá? Pode ser um fio de numeração 6, tá? Número 6. Eu vou utilizar uma cola de silicone, a agulha de tapeçaria, marcador de pontos e uma agulha de 3 milímetros. Pode ser 3 ou 3,5 milímetros, tá? Nós vamos começar a peça de hoje fazendo o anel mágico. Faço uma correntinha, laço o fio dentro do anel mágico, busco o fio, fico com 3 alças. Agora eu vou laçar e tirar todas essas 3 alças de uma vez, formando o ponto médio. Nós vamos fazer 6 pontos médios no total. Eu vou marcar este primeiro ponto. E vamos prosseguir fazendo 6 pontos médios aqui dentro do anel mágico. Aqui está o segundo ponto. Sempre tirando as 3 alças de uma vez. Faço o terceiro ponto médio, quarto ponto médio, quinto ponto médio. E agora o sexto e o último ponto dessa volta. Na sequência, eu vou puxar essa sobrinha de fio, fechando o meu anel mágico. E aqui onde está o marcador, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Então, vou introduzir a minha agulha bem aqui no primeiro ponto. Busco o fio. E faço ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer uma troca de cor. Então, no caso, eu vou utilizar a cor branca. Eu vou laçar o meu fio. Então, aqui eu tenho uma corrente. Agora, volto aqui no primeiro ponto. E faço um ponto baixo. Na sequência, nós vamos colocar esse marcador aqui no primeiro ponto baixo da segunda carreira. Agora, nós vamos prosseguir fazendo 6 correntinhas. 2, 3, 4, 5 e 6 correntes. Na sequência, vou introduzir a minha agulha aqui no próximo ponto e vou fazer um ponto baixo. Vamos fazer novamente 6 correntes, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Volto na base, no próximo ponto, e faço um ponto baixo. Vamos fazer isso por toda a volta. Então, sigo fazendo 6 correntes, 3, 4, 5, 6, no próximo ponto, ponto baixo. Novamente faço 6 correntinhas. E no próximo ponto, ponto baixo.
Sigo com 6 correntes. No próximo ponto, ponto baixo. Faço novamente 6 correntes. E no próximo ponto, introduzo a agulha aqui no primeiro ponto e faço um ponto baixíssimo, finalizando a segunda volta. Agora, faço o acabamento dessas sobras de fio, vou cortar o fio amarelo, que não vamos mais utilizá-lo, e vamos fazer o acabamento aqui dessas sobras de fio. Para seguir, nós vamos fazer o seguinte, nós ficamos aqui com 6 espaços. Na sequência, eu vou retirar esse marcador. Introduzo a agulha aqui dentro deste primeiro espaço e faço um ponto baixíssimo. Após fazer o ponto baixíssimo, subo 3 correntes. E agora vamos trabalhar 15 pontos altos aqui dentro deste espaço. Então, faço primeiro ponto alto, marco aqui a terceira correntinha inicial, coloco o marcador na terceira corrente e vamos prosseguir. Então, faço aqui o segundo ponto alto, terceiro ponto alto, quarto ponto alto, quinto ponto alto, sexto ponto alto dentro do espaço, sétimo ponto, agora eu puxo todos os pontos dessa forma, para caber todos os pontos aqui dentro do espaço. Sigo fazendo o oitavo ponto, nono, décimo ponto, décimo primeiro, décimo segundo ponto, décimo terceiro ponto alto, décimo quarto ponto alto, décimo quinto ponto alto. Agora que já fizemos todos os pontos aqui dentro do espaço, eu vou vir aqui no ponto baixo da carreira anterior e vou fazer um ponto baixíssimo. Pronto, finalizamos uma pétala. Passo para o próximo espaço, faço ponto baixíssimo
e sigo fazendo 3 correntes. Agora, aqui dentro do espaço, nós vamos trabalhar 15 pontos altos. 1 ponto, 2, 3, 4, dessa forma, até obter 15 pontos altos dentro deste espaço. Pronto, pessoal, para finalizar essa segunda pétala, nós vamos fazer um ponto baixíssimo aqui no ponto baixo da base. Vamos passar para o próximo espaço, fazendo ponto baixíssimo. Subimos 3 correntes. E vamos trabalhar 15 pontos altos aqui dentro do espaço. E vamos seguir dessa forma por toda a volta.
Pronto, pessoal, aqui no finalzinho, eu vou fazer um ponto baixíssimo, bem aqui onde iniciamos. Aqui em cima do ponto baixíssimo da base. E na sequência, vamos fazer uma correntinha e cortar este fio. Com a agulha de tapeçaria, eu vou fazer o acabamento por trás da peça. Agora, vamos fazer o nó corrediço com um fio na cor verde. Na sequência, eu vou trabalhar 8 correntes. Para continuar, eu vou pular a primeira corrente. Na segunda corrente, trabalho um ponto baixíssimo. Na próxima, faço um ponto baixo. Na corrente seguinte, faço ponto médio. Na próxima corrente, ponto alto. Agora, vamos repetir, mudando a ordem. Faço ponto médio aqui na corrente seguinte, depois ponto baixo na próxima e na última, ponto baixíssimo. Ficará dessa forma. Agora, vamos trabalhar do outro lado das correntes. Então, aqui no mesmo ponto, insiro a agulha e faço mais um ponto baixíssimo. No próximo ponto paralelo ao ponto baixo, faço um ponto baixo. Na próxima correntinha, faço ponto médio. Na corrente seguinte, ponto alto. Sigo fazendo ponto médio na próxima. Na seguinte, ponto baixo. E aqui na primeira corrente, faço um ponto baixíssimo. Ficará dessa forma. Agora, eu puxo essa sobra de fio e corto o excesso. Vou prosseguir fazendo um total de 115 correntinhas. Você pode fazer 125 se você preferir, tá? Após fazer todas as correntinhas, nós vamos repetir a folhagem. Então, aqui na segunda corrente, faço um ponto baixíssimo, depois ponto baixo. Na seguinte, faço ponto médio. Na próxima, ponto alto. Agora, ponto médio.
ponto baixo e ponto baixíssimo. Trabalho do outro lado das correntes, venho aqui no mesmo ponto e faço ponto baixíssimo, paralelo ao ponto baixo, trabalho um ponto baixo, agora ponto médio, ponto alto, ponto médio novamente, ponto baixo, e aqui, paralelo ao ponto baixíssimo, faço um ponto baixíssimo. Na sequência, nós podemos alongar o fio e cortar, deixando um pouco de fio para o acabamento. Você pode fazer também um ponto baixíssimo, caso você não queira fazer esse acabamento com agulha de tapeçaria. Com a mesma cor que fizemos as pétalas, eu vou fazer o anel mágico. Faço 3 correntinhas, já contando com esta primeira do anel. Aqui dentro do anel mágico, vou trabalhar 10 pontos altos. Após os 10 pontos altos, fecho bem o anel mágico e faço um ponto baixíssimo. Bem aqui na terceira corrente. Subo 3 correntinhas. Aqui no mesmo espaço, faço mais um ponto alto. E sigo fazendo 2 pontos altos para cada ponto da base. Dessa forma, vamos ficar com um total de 20 pontos. Para incrementar aqui essa flor, eu vou colocar uma miçanga bem aqui no centro do miolo da flor. Então, vou utilizar uma agulha de costura e uma miçanga, pode ser do tamanho
que você preferir, tá? E aqui eu vou costurar bem no centro da flor. Agora, para fazer a montagem, vou utilizar um pouco de fio que eu usei nas pétalas e a agulha de tapeçaria. Vou repartir a minha flor em duas, aqui três pétalas para cima e três pétalas para baixo. Vou passar aqui bem no encontro de duas pétalas, tá? Entre as pétalas aqui, na parte do meio da peça. E vou colocar aqui a folhagem, o cordão de correntes, tá? Então, eu vou utilizar colocando as folhas assim, ó. Uma mais para cima e a outra mais para baixo. Aí, você vira a folha para o lado correto que está a flor, tá? Então, aqui eu passo por dentro do cordão de correntes e faço um nó. Da mesma forma, eu vou fazer lá do outro lado. Para encerrar a montagem, vou utilizar um pouco de cola de silicone. Vou passar aqui na base e vou colar aqui escondendo os fios, tá? Bem centralizado. Então, esse é o resultado da nossa peça em crochê de hoje. Esse maravilhoso prendedor de cortina. E você pode utilizar essa flor também para aplicação em suas peças. É uma flor super rápida e bem bonita também. Eu achei que ficou maravilhoso. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa peça de crochê de hoje. Muito obrigada por assistir até aqui. Não esqueça de deixar o seu like, que isso é muito importante para o meu trabalho. Te desejo um belo dia e até mais!